Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando para a gente conversar, falar um pouquinho sobre ontem, né? O empate do Bahia com o Retrô pela Copa do Brasil, oitavas de final. O Bahia se classificando para as quartas de final. E como a gente previa, não foi fácil. Mesmo o Bahia entrando com vários titulares no seu time, não foi fácil. Porque assim, é diferente, né, gente? Se fosse, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, estaríamos aqui com uma crítica muito mais forte contra o Bahia. Mas é jogo de Copa. Jogo de Copa normalmente é assim. Veja os outros resultados que aconteceram. Ninguém teve vida fácil. Flamengo desclassificado, né? Palmeiras desclassificados. Esses dois times classificados são times que vão brigar pelo título brasileiro. Então não é fácil, não é fácil. Jogo de Copa tem uma motivação diferente. São jogos decisivos, aqueles times que têm mais raça de competição, né? Tem índole de competição, está no momento mais competitivo, vai passar. Porque são dois jogos, dois jogos, uma final, né? Porque cada dois jogos você ultrapassa a final e passa para a próxima fase. Então o Bahia está entre os 8 melhores colocados. Aliás, é o terceiro ano consecutivo que o Bahia chega às quartas de finais. Então agora é aguardar o sorteio que vai acontecer a semana que vem na CBF para ver quem é que o Bahia vai enfrentar na próxima fase. Jogo duro, jogo difícil. O Bahia poderia ter perdido o jogo ontem, porque o time do Retrô teve duas grandes chances na partida de fazer o gol. Uma no primeiro tempo, a melhor chance, aliás, do primeiro tempo foi do Retrô, onde a bola chega no atacante do Retrô, ele ajeita a bola, gira o corpo, bate forte, só que ele bate no meio do gol, onde Ronaldo estava, goleiro do Bahia. Ronaldo faz a defesa para fora. Depois, no segundo tempo, uma investida pelo lado direito, também o jogador entra, né, com toda a chance de fazer o gol, chuta, Ronaldo faz uma outra defesa. Então, assim, foi um jogo para 0-0, foi um jogo muito ruim, um jogo com cara de Série C do Campeonato Brasileiro. Parecia que a gente estava assistindo o jogo da Série C. O Bahia totalmente sem motivação dentro de campo. Não sei se a palavra é essa, né? Motivação. Não sei, sinceramente, se a palavra é motivação. Eu só sei que o Bahia não fez um grande jogo. O Bahia não articulou bem as jogadas da sua defesa, meio de campo e ataque, principalmente no setor ofensivo, onde o Bahia teve pouca criação na entrada da área do adversário. Isso já vem acontecendo, é verdade, já há um bom tempo. O Bahia constrói até a intermediária. Quando ele chega na intermediária, aí vem o sofrimento, né? Agora, dentre essas coisas que a gente analisa do futebol, a gente percebe um detalhe, e no futebol os detalhes são muito importantes para você vencer uma partida de futebol. Por exemplo, o Rogério vem falando que o Kaique não joga do lado esquerdo, o Kaique gosta de jogar pelo lado direito. Inclusive no jogo passado, né, contra o Sport de Recife, o técnico inventou o Iago Borducci de ponta esquerda, porque, segundo o próprio treinador, Kaique não pode jogar por ali, que Kaique joga na direita. Ontem, por incrível que pareça, o Bahia jogou com Juba na lateral esquerda e Kaique de ponta esquerda. E do lado direito ele liberou apenas o Arias para jogar pela lateral direita, fazendo um ponta direita. Quer dizer, o Bahia estava sem Ademir, então o poder ofensivo do Bahia ficou restrito, né, pelo lado esquerdo com Kaique. O Juba, mais uma vez, né, sem brilho no jogo, não sei o que é que acontece. E aí eu não vou querer entrar nessa questão de estar cansado, não vou querer entrar nessa questão. Achei o Juba, sei lá, incomodado. Acho que o Juba, ele criou uma maneira de jogar, de ter espaço aberto, né, para ele atacar. Quando tem algum jogador ali naquele espaço, e no caso ontem foi o Kaique, ele se sente incomodado de ir, Aí ficou o Kaique na amplitude, aberto do lado esquerdo, Jean Lucas centralizado e sem um corredor para ele atacar, no caso do Juba. E poucas as vezes o Juba chegou no ataque. Então o Bahia ficou sem um atacante pelo lado direito, que o Ademir não jogou, estava na reserva, aí seria o Kaique para jogar por ali, para fazer as triangulações com Everton Ribeiro. Everton sentiu muita falta desse homem do lado direito para fazer as triangulações. Ficou só o Arias por ali. Lúcio meio que isolado dentro da área. Cauli, é complicado, sabe, minha gente? Porque parece uma rotina.
toda vez que Cauli vai para o jogo, a gente tem que fazer praticamente a mesma avaliação. O que foi que Cauli fez no jogo mais uma vez? Não é possível que o Cauli, entre todos os jogos do Bahia, o Cauli não consiga fazer nada. Quando tem a bola nos pés, entrega a bola ao adversário. Quando vai passar a bola, se tem que dar um passe um pouco mais longo, erra o passe o tempo inteiro. Então ficou o Bahia pegando a bola, tocando no Arias, para Arias cruzar a bola para a área, e o Bahia não era assim. O Bahia não tinha esse estilo de jogo de bola cruzadas na área, até porque os atacantes do Bahia, quando o William José não está no jogo, não são atacantes de atacar essa bola pelo alto. No caso, o Lúcio Rodrigues, o próprio Cauli, que jogou ontem, o Kaique, não são. São jogadores de receber essa bola, né, de trás, de frente para trás. No caso, o Kaique, o próprio Arias, quando vão na linha de fundo, metem essa bola para trás. Aí sim, esses jogadores têm essa capacidade. Mas não são jogadores de receber a bola no alto, né, para cabecear. E as grandes oportunidades do Bahia ontem, mesmo não estando numa noite bem, foram do Lúcio Rodrigues. Ele é que se apresentava, né, com velocidade ali dentro da área do Retrô, fez 2 ou 3 finalizações, teve uma mais importante que o goleiro pegou, uma no segundo tempo que a bola bate na rede pelo lado de fora. Mas foi um Bahia muito apático dentro do jogo. Foi um Bahia que se confortou com o empate de 0-0. Aquele Bahia que disse assim, eles não vão fazer gol na gente, a gente não precisa ir lá. Pareceu até que se o Bahia tomasse o gol ontem, o time ia para frente empatar ou fazer o segundo gol. Mas foi um jogo realmente muito sem brilho do Bahia. Rogério Ceni falou sobre isso na entrevista coletiva, disse preocupado com a parte ofensiva, que o Bahia precisa de jogadores, mas ao mesmo tempo que ele defende a diretoria do clube, dizendo que o Cadu Santoro está fazendo um esforço incrível, que está viajando para tentar buscar jogadores. Gente, o Brasil todo está contratando e não precisa essa agonia de dizer que o diretor está viajando, está tentando buscar. Tem jogadores aí pelo mundo afora para buscar. No futebol sul-americano tem vários atacantes para ir buscar. O Bahia com a SAF por trás, com o Grupo City, com tanto dinheiro, tem essa dificuldade toda, e o Rogério continua defendendo esse grupo, que o Cadu está viajando, agora que o Cadu está viajando para buscar um atacante. O Bahia precisa de goleiro, o Bahia precisa de zagueiro, o Bahia precisa de lateral esquerdo, o Bahia precisa de um meia, o Bahia precisa de homem-gol, e o Cadu agora que está viajando para tentar buscar um atacante no lugar do Pulga, que vai ficar em um mês afastado do time do Bahia. Então assim, é claro que a gente não pode medir o futebol do Bahia com os jogos contra o Retrô, não é? A gente não pode medir isso, porque a gente sabe da questão da motivação. Quando você enfrenta um Palmeiras, um Cruzeiro, um Atlético Mineiro, é uma coisa. Quando você enfrenta times como o Retrô, né, times que se fecham muito, times que entram no jogo praticamente para tentar por uma bola, que até não foi o caso do Retrô. É claro que se defendeu muito bem, foi lá para trás para se defender, mas atacou também quando teve a oportunidade, e a gente tem que saber as limitações técnicas do time do Retrô. Mas mesmo assim, você quando pensa, né, o Bahia, que é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Retrô, vai ser aquele Bahia que vai maltratar o time o tempo inteiro, vai agredir o time na área do adversário o tempo inteiro, mas não foi isso que o Bahia fez. E o Bahia não teve aquelas jogadas principais, com as inversões de posicionamento, com as triangulações, com o domínio efetivo do time, não o domínio como o Bahia teve a posse de bola, mas não era um domínio de criar possibilidades de gol. Então a gente espera que o Bahia melhore. O Rogério Ceni já fez aquele mise-en-scène todo ontem, né? Que o time vai estar cansado, que vai chegar na quinta-feira, que só na sexta ele vai posicionar o time para o jogo de sábado. Mas todo mundo faz isso, viu, Rogério? Todos os times que estão disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Estão nessa pegada aí, Libertadores da América, e olha que o Bahia está fora, viu, de Libertadores, de Sul-Americano, então tem que aguentar, porque se ganhou a classificação, tem que buscar até o final. Então o Bahia, vamos ver se é dessa vez, né, que o Bahia passa para as semifinais. O Bahia que nunca chegou nas semifinais, o máximo que o Bahia chegou foi aí, nas quartas de final, entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Time tem para chegar a final da Copa do Brasil, porque, volto a dizer, é uma competição que finaliza em 2 jogos para uma próxima fase. Então o Bahia tem toda a condição de chegar esse ano na final de Copa do Brasil. Grande abraço, minha gente. Se não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like
para fortalecer o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia a todos.